Tiago 3, amém? Está dando para ouvir, queridos, o som aí, na medida do possível, né? Que a gente está sem retorno e sempre fica estranho. Meus irmãos, que muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação, porque todos ofendemos muitas vezes. Se algum homem não ofende em palavra, esse é um homem perfeito e capaz de refrear todo o teu corpo. Se algum homem segura a tua língua, ele é capaz de refrear todo o teu corpo. Ora, nós colocamos freios nas bocas dos cavalos para que possam nos obedecer, e assim consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que embora sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, são dirigidas por um leme pequeno, que também o governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande matéria um pequeno fogo incendeia, e a língua é um fogo, um mundo de pecados. Assim a língua está entre os nossos membros, para que contamine todo o corpo e inflame o curso da natureza, e inflamada pelo inferno. Porque todos os tipos de bestas feras, e de aves, e de serpentes, e de coisas do mar, se amansam e foram domados pela natureza humana. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca sai a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Porventura de uma fonte e de um mesmo local jorra água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada? Podemos assim. Amém, queridos? O tema desta mensagem, que você vai ver lá no YouTube, é Lashon Hara, o poder da vida e da morte na ponta da língua. Nós vamos falar um pouquinho sobre a bênção ou a maldição proferida pela nossa língua. Uma mensagem que o Senhor me deu há uns 15 dias e tem me remoído e me ministrado. E essa semana eu tirei para estudar, escolhi esse texto para que a gente seja ministrado sobre um dos maiores pecados que a Bíblia aponta. Dentro da língua hebraica quer dizer Lashon Hara. Lashon é língua, Hara é má. Então é a língua má ou a língua maledicente. Um pecado que dentro da cultura brasileira a gente não leva muito a sério como pecado. O falar mal, a fofoca, a zombaria. E hoje nós vamos descortinar um pouco para que nós venhamos entender que isso traz grandes percas e grandes maldições. Talvez algo na tua vida não está como queria, e você vai descobrir hoje, porque pode ser que você esteja praticando alguma das coisas que aqui vamos dizer, e Deus vai abrir sua mente para que você deixe de praticar e alcance a bênção do Senhor. Então é uma noite de reflexão, para que nós venhamos entender que até as coisas que parecem sem maldade, sem malícia ou mínima, pode se encaixar nisso. Em Lashon Hara é uma língua maledicente e que é um pecado mortal. Para o povo judeu, querido, eles levam muito a sério isso, a questão da zombaria,
a questão das brincadeiras de mau gosto. O brasileiro, ele é meio sarrista, né? Ele brinca com tudo, ele faz zombaria com a própria derrota, né? Com a própria miséria dele, ele faz piada. E eu, no mundo, eu era uma pessoa muito zombadora, né? Eu gostava muito de apelidar as pessoas por aspectos. Desliga no celular ali, que já tá ruim, quer dizer, me abençoar como é bom. Tira, sai da internet para não acabar o pacote. Desliga, porque a bateria já não segura. Você tem um mês para me abençoar com o celular e eu faço um vídeo com ele lá de Israel na minha cabeça. Então, o que acontece? Eu era muito de zombaria. Colocava apelidos, colocava alguns pejorativos, alguns de peso. E às vezes a gente acha que é apenas brincadeira. Mas a gente for a fundo da palavra, as crianças podem ficar mais. Com certeza eles vão ficar um pouquinho agitadas, porque também não está muito confortável de ventilador. Mas fiquem em paz, vamos se ajustando e tudo certo. Não sei. Irritem com as crianças. Deixa Deus abençoar de mim. Só cuidado para não se sujar e se machucar lá, que está perigoso. Mas esse pecado de zombaria, da língua, da fofoca, ou seja, o que for, é algo muito sério. Certa feita, tem um conto que diz assim, que um jovem chega num sábio e diz: sábio, eu cometi um grande pecado, eu falei mal de alguém, o que eu posso fazer para me redimir? E esse sábio disse: olha, você já pediu perdão dessa pessoa? Ele disse sim. E o sábio disse: ainda que você tenha pedido perdão, o seu pedido de perdão não tira o estrago que você fez usando a sua língua. E o jovem disse: mas eu não pedi perdão. Ele disse: sim, eu vou te dar um exemplo. Vá na tua casa e me traga um travesseiro de penas. E esse jovem trouxe um travesseiro de penas. E eles estavam em uma montanha muito alta, e lá o sábio abriu aquele travesseiro de pena e jogou ao alto. E as penas se espalharam. E aquele sábio disse: agora vá e tente recolher todas as penas de novo. E o jovem disse: é impossível, o vento levou para lugares longe. E o sábio disse: assim é quem usa a língua de maneira má. Você fala aqui e o vento leva para muito longe. E uma má fama de uma pessoa, ainda que se peça desculpa, pode ser que a reputação dela nunca seja recuperada. Então, quando entendemos o poder da nossa língua, olha o que Tiago está dizendo: que nós colocamos freio no cavalo para guiar o corpo dele, ali na boca dele. E através desse freio, todo o corpo do cavalo é guiado por ele. Mas nós não conseguimos refrear a nossa língua para conduzir o nosso corpo de maneira que agrade ao Senhor. E isso é muito sério quando falamos no pecado de língua, porque às vezes eu vou te mostrar 3 pontos muito fortes dentro disso. Porque quando nós não governamos a nossa língua, seremos governados por ela, pela nossa boca. Você sabia que por uma palavra mal colocada você pode arrumar uma contenda muito grande? Você pode entrar em uma situação desagradável, desconfortável. Teve um cantor americano essa semana, vem até dentro disso. Ele fez uma postagem lá criticando algo relacionado ao judaísmo. Ele foi duramente cancelado nas redes sociais, perdeu o contrato e um dia ele perdeu $2 milhões por uma palavra mal colocada. Eu vi essa notícia hoje, nem sabia. Por algo que ele colocou na rede social. E é bem dito que uma palavra é como uma flecha, uma vez atirada, ela não volta atrás. Sabe quando você está de cabeça quente e fala: eu vou lá falar umas poucas e boas para fulano? Nunca vai dar em coisa boa. E o conselho: nunca tome decisão permanente baseada em chuva passageira. De cabeça quente falamos coisas que achamos que é verdade. E às vezes não é a verdade do que achamos, é apenas um grito da nossa alma. E depois que você fala, não tem desculpe que repare a mágoa que você fez em quem não viu o que você queria falar.
Outra coisa é quando falamos assim: eu falo o que eu penso, gosto de quem gosta. Às vezes a gente quer falar o que pensa, mas não aguenta ouvir o que pensam de nós. Isso também é pecado de lashon hará, língua maledicente. Quando entendemos isso, dentro do conceito bíblico, uma zombaria, uma brincadeira de maus gostos, expor alguém à vergonha para o judeu, você está causando morte espiritual em alguém. Eu te dou um exemplo bem claro. Você já viu uma situação que você passou muita vergonha, que você fala assim: se tivesse um buraco eu tinha? Sim ou não? O que isso quer dizer? Foi uma vergonha tão grande que você queria sumir na hora. Você queria não estar ali. Até o semblante cai quando você passa por algo disso. Sabe quando você fala: que humilhação que eu passei? Por exemplo, no emprego, o chefe te expõe na frente de outro companheiro. De cabeça quente, dá vontade de você falar: então me dá as contas e eu vou embora. Porque a pessoa te humilhou, te expôs, zombou de você. Brincadeiras com aspecto de cor, com aspecto de biotipo de pessoas, com defeitos físicos, que talvez é piada para você que está fazendo, mas para a vítima é humilhação, é vergonha, é constrangimento. Nada que expõe alguém ao ridículo é aprovado por Deus. E se você achava que era apenas brincadeira, cuidado, porque diante de Deus pode ser um pecado de maledicência, de língua má ou língua que fala mal. Amém? Olha como isso é profundo. Eu vou te trazer 3 tópicos aonde a língua é aplicada de maneira errada. Primeiro, que uma mentira pode destruir uma vida. Lembra do Éden? Deus disse para Adão e para Eva: coma de tudo menos da árvore que está no meio do jardim. Porém Deus disse que eles viveriam, governariam e dominariam. Sim ou não? Aí a serpente vem e ela diz: é mentira de Deus. Se vocês comerem, vocês vão ter sabedoria e vida. Ela usou a palavra, ela falou. E até hoje, cobra ou serpente é tido como um símbolo de traição. Quando você quer falar que alguém é um fofoqueiro, você diz: aquilo tem uma língua de serpente. Sim ou não? Pessoas que distribuem veneno com a sua língua. Então esse pecado, a serpente usou a língua para mentir, enganou, ela usurpou o direito de Adão e Eva, porque eles já teriam a vida eterna. Sem pecado não tinha morte. Quem está entendendo diz amém. Eles já viveriam para sempre. Mas a serpente falou: olha, pastor, e por que Deus não colocou um muro em volta da árvore? Por que Deus não colocou grades? Porque nós temos algo chamado livre-arbítrio. Se Deus tiver que te deixar mudo, querido, você não usar a língua para falar mal dos outros, Deus não vai fazer não. Você que tem que refrear a sua língua. Se Deus tiver que tirar toda a tentação diante de mim para mim não cair, Ele não vai tirar não. Eu que tenho que saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Quem está entendendo diz amém. Amém. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, o diabo te pediu para te cirandar. E o que era cirandar? Peneirar trigo, moer. Você colocava o trigo naquela roda de moinho. Quem já brincou de ciranda, cirandinha na infância? Vocês que é mais velho que eu, lembro disso, né? Leva uma rodinha lá, cirandar, esmagar, passar em cima. Aí Jesus impediu o diabo de fazer? Não. Ele disse: Pedro, eu orei por você. Ou seja, o resto é contigo. Vigia para não cair no laço. A Eva, ela foi enganada. Comeu. Sim ou não? E ela chega para Adão e diz: Adão, não dá nada comer do fruto.
usou a língua. Usou a língua. Adão, não dá nada, vamos comer. Quando ele come, ele viu que estava nu. Então olha como você e eu, se usarmos a nossa língua de maneira inadequada, podemos trazer morte na onde estivermos. Pastor, é só uma mentirinha. O diabo é pai dela também. Isso é um pecado muito grave. E você vai entender que dentro da cultura o que ele traz. Primeiro tópico, eu falei sobre mentira. Eu tenho que ministrar dessa maneira textual para você entender. O único pecado que não tem direito a perdão dentro da mentalidade judaica é o Lashon Hara. Não tem direito a ter chuvá, arrependimento. Por que não tem? Se eu atirar uma flecha em alguém, assim que eu atirar eu me arrepender, faz a flecha desviar? Ela vai continuar indo na onde eu mirei. Se eu falo uma fofoca de alguém, acontece uma tragédia, eu pedi desculpa, vai desfazer a tragédia? Já fez. Segundo, a zombaria, a exposição, expor a vergonha do outro, fofocar do pecado do outro. Quem lembra de Noé? Diga eu. Ele sai da arca com seus filhos, e ali ele planta vinha, virou um vinicultor. E certo dia ele fez um suco, se embriagou, porque o suco da uva ele vai destilar e vai soltar um teor alcoólico natural. Esse Cantina da Serra que alguns bebem por aí, quer dizer que Jesus transformou algo em vinho, pode beber. Você pegar a uva e pisar ali, você bebe. Isso é vinho. O que é vinho? O suco da vinha, da uva. Noé bebeu, se embriagou. E agora a Bíblia diz que ele estava tão embriagado que ele está nu, está sem roupa. Porém, ninguém sabia. Só que isso, olha como você vai entender. O primeiro tópico eu falei, usar a língua para mentir, como a serpente. Aqui não foi mentira, mas foi zombaria. Ele estava bêbado e nu. Quem está entendendo diz amém. Aí o seu filho Cã entrou e ele viu o pai nu. Qual era o papel dele? Ficar calado e cobrir o pai. Sabe quais os 3 piores demônios? Diga qual, pastor? Não, tem muita gente para pouco qual. Diga qual, pastor? Me disseram, me contaram e você não está sabendo. Quando alguém chegar com isso em você, fala, não estou sabendo, não quero saber e vou orar por quem sabe. No mundo nós íamos falar, e tenho raiva de quem sabe. Porque 90% disso vai ser Lashon Hara, língua má. Você não está sabendo, irmão? Olha o bafão. É assim ou não é que eu ia falar? No teu serviço, fulana, você está sabendo o que aconteceu sexta, você saiu cedo e não viu. Aí ouvindo costa. Para fingir que eu não estou na conversa, eu vou ficar de lado. Aí você está limpando aquilo. Enquanto a fofoca não acaba, você não sabe. Aí você chega em outro e fala, fulano, eu ouvi dizer tal coisa. Quem falou, não posso contar. Sabe o telefone sem fio? Esse que ouviu de você já vai dizer, fulano, é certeza que aconteceu tal coisa. Pastor, mas eu só achava. Queridão, é igual te dar uma arma com uma bala e der na sua mão. Aí você vai lá e atira em alguém, mas quem te deu a arma? Mas só tinha uma bala, eu não mandei ele atirar. Mas eu te dei a arma na mão, também sou culpado do mesmo crime.
Então cuidado para não estar sendo agente portador de exposição da vergonha alheia. Pastor, mas era verdade daí, quem mandou você falar? Quem faz fofoca ou conta notícia é repórter, não é crente não. Se for para dar notícia, dê as boas novas aqui, ó. Fale sobre o evangelho para alguém. Olha o que é a zombaria. Cã poderia ficar quieto, só que ele sai dizendo. Sabe aquela pessoa que chega para você e fala: eu vou te contar um negócio, você não conta para ninguém? Filho, ele falou para a senha a mesma coisa. E aí quando a fofoca espalhar, ele vai acusar você. Fulano, eu confiei em você, mas tu é fofoqueira, hein, menina? E ela contou para a senha a mesma coisa. Cã sai e diz assim para os irmãos: o pai está bêbado lá dentro e está nu. Era mentira isso? Era verdade. Pastor, então qual o pecado? A intenção no coração dele é a exposição. Nem tudo que é verdade você deve falar. Se expor o caráter de alguém, se expor a honra de alguém. Pastor, mas é um pecado, então seja profeta igual João Batista. Chega e fala na cara de quem está fazendo. Herodes estava saindo com a mulher do teu primo Filipe. O que João Batista fazia? Todo dia na porta do palácio: ei, Herodes, não é lícito sair com a mulher do teu primo. Herodes ouve no palácio, olha de cima e João Batista está lá. Não é lícito você sair com a mulher do teu primo. O que João Batista vai receber de Herodes? Prisão. Dentro da prisão, corta-lhe a cabeça, porque Herodias pediu para tua filha pedir a cabeça de João Batista. Isso não é lachon hará. Isso não é pecado de língua, porque ele falou para quem estava cometendo o pecado. Se você conhecer alguém que está cometendo, filho, seja profeta, vai lá e entrega. Só que é para a pessoa, amém? Amém? Porque a gente tem mania de espalhar o fracasso dos outros. O sucesso a gente nem fala, mas o fracasso. Ah, fulano estava tendo sucesso, a gente nem viu. Ah, fulano está bem. Você está fazendo pelo velho, mentira. Agora, se fosse derrota, você era o primeiro a espalhar língua má. Olha que coisa, queridos. Olha a maldição que Cã recebeu. Seus dois irmãos ouviram. E eu quero conjecturar os irmãos falando assim: você está louco, pois expor o próprio pai. Ele não foi castigado por outro motivo, foi pela desonra ao pai. E está na Bíblia, na tua casa você lê. Quando Noé acorda sã, ele vai dizer: Cã, seja maldito e escravo de escravo. Tem coisa na sua vida que está travada por causa da tua língua. Meu Deus! Deus me disse essa semana: tem gente colhendo semeadura que fez com a boca. Que a gente pensa que semente é só com a mão. Ah, dei meu dízimo. Semente, pastor. Ai, gente. Eu rodo no manto. Sou de Deus, eu prego, eu não sei o quê. E a língua? Não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Aí a gente pensava que era só no mundo. Eita, aqueles ali, ó, tudo endemoniado. Só que nós saímos do culto, só crente, quem está entendendo diz amém. Amém. Vamos comer a pizza, aí vai. E qual é o assunto na mesa? Escarnecer de alguém. Porque tem gente que com outro crente fala de tudo, menos de Jesus. Se escandaliza. Ainda bem que você está sentado. Tem gente que se reúne para falar mal do pastor. Estou falando de mim, de qualquer pastor, de qualquer líder, de qualquer companheiro.
Você viu, menina, a roupa de fulano? Aquilo é roupa de ir para a igreja. O que você tem a ver? O que nós temos a ver? Para que nós estamos usando a nossa língua? Se você viu algo demais, aconselhe então essa pessoa. Seja amigo dele. Olha, essa roupa aí, acho que não convém muito. Dá um toque, seja amigo. Noé vai amaldiçoar o filho. Quem está entendendo diz amém. Você tem que entender isso hoje. Lembra da mulher cananeia? Quem lembra, diga eu. Não lembra nada. O que ela fez na Bíblia? Diga eu. Jesus. Aí Jesus fala, não é lícito eu pegar o pão e dar para o cachorro. Ela era cananeia. Era da raiz de cana. Já é ruim ser escravo. Imagina escravo do escravo. Meu Deus. Essa mulher não tinha culpa, mas ela era de um povo que estava debaixo de uma maldição por causa da língua de cana. Mas o próprio pai amaldiçoou o filho. Língua má, filho. Dentro da visão bíblica não interessa se é pai, se é filho. Antes de ser emocional, temos que ser racional. Quem está entendendo diz amém. Amém. Um pecado de zombaria trouxe maldição. O fato era verdade. Noé estava bêbado, estava nu, estava. O que os dois outros irmãos fizeram? Pegaram a capa, foram de costas para não ver, porque o que o teu olho vê, tua língua vai coçar para falar. Tem gente que não pode ver, queridos. Ai, a língua coça. Os irmãos vêm assim, ó, de costa, pega a capa assim, ó. Se fosse aqui, você segue o vídeo lá. De costa pra cá, para cobrir o pai. Para não ver a nudez e a vergonha do pai. Enquanto um espalhou, os outros dois encobriram. Aleluia. E a tua língua é a que encobre ou a que espalha? Porque tem gente que quer apagar incêndio com gasolina. Só finge que tem boa intenção. É água, pastor. Álcool e água é da mesma cor, né? É água, pastor. E o incêndio aumentando. Olha o que Tiago vai escrever. Isso aqui é demais. No 3:7. Todas as bestas feras, as aves e serpentes, foi amansada pelo homem, mas sua própria língua ele não amansa. Eita! Você já viu aqueles homens dentro da jaula do leão, tomando o leão? Quem já viu aí? Faz assim. Aí ele fala para o leão, roda o leão. Sobe, o leão sobe. Ou seja, ele domina o animal daquele tamanho, mas não domina a língua, que é desse tamanho. É o que Tiago está dizendo. Como pode o homem dominar tudo e não dominar sua língua? A mentira e a zombaria. Agora o terceiro tópico. A opinião, o achismo, a suposição. Quer um exemplo? Você vê um carro de um irmão parado na casa de uma irmã. E o irmão é solteiro, a irmã também. Aí você já vê fulana. Nessa hora até a placa do carro você anota, para ver se é da pessoa mesmo. Eu vi o carro de fulana ali. E fulana mora ali também. Será que está tendo alguma coisa? Vou observar. Olha o detetive voluntário, detetive do diabo. Vou observar eles na igreja. Aí nós apagamos a luz para orar, você está assim, de olho, cara. Eita, eu vi ele passando perto da irmã e olhou diferente. O que é isso? Suposição, achismo.
E ainda que seja verdade, o que você tem que usar a tua língua para falar para alguém? Sabe Miriam, a irmã de Moisés? Em Números 12 vai dizer, ela ora e fala: Deus, será que o Senhor só fala com Moisés? Que negócio é esse? E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar leprosa. Na hora. A lepra é consequência do pecado de Lashon Hará. E agora tem um segredo muito grande nisso. Falou mal de Moisés e ficou leprosa. Na hora. E olha que a lepra é tão séria na Bíblia, e agora você vai entender. Dois capítulos na Bíblia só sobre lepra. Levítico 13 e 14. Ali é Deus dando um manual para o sacerdote. Deus já sabia de tudo, amém? Ele proíbe comer carne de porco? Diz para não comer? Sim. Se até hoje a carne de porco pode fazer mal, imagina naquela época, não tinha higiene, não tinha geladeira, tá? Olha como Deus já sabia de tudo. Ele não vai dar uma lista de várias proibições. E aí ele vai dar para o sacerdote como examinar a lepra. E eu sempre perguntei o porquê. A lepra não fala que Jesus cura a lepra, ele purifica. Porque lepra não é doença carnal, é doença espiritual. Só manifestava na carne o que já estava dentro. Tem gente dentro da igreja doente fisicamente por causa do pecado da língua má. Vítima da própria língua. É muito sério isso. Números, Levítico 13 e 14. 2 capítulos para ensinar o sacerdote. Identificar a lepra. Orar pelo leproso, examinar ele de novo. Sabe aquela passagem que Eliseu mandou as ursas comer aqueles meninos que chamavam ele de careca? Talvez você pensava: nossa, como Eliseu foi tão radical. É porque o leproso começava a cair no cabelo. Então, dentro da espiritualidade, parecia que Eliseu estava com pecado de Lashon Hará, por isso era careca. Por isso ele era careca, por ser um leproso. Quando chamam ele de careca, estão dizendo assim: lá vai um leproso. E era tão pesado você ser um fofoqueiro, um leproso, que Eliseu, na hora de dizer: não, eu sou profeta, as ursas saem e comem aqueles meninos. Porque ninguém queria ser comparado a um fofoqueiro, a um leproso. E qual era o castigo do leproso? Ele era expulso do arraial. Ele ia para um leprosário. Porque fofoqueiro só sabe viver onde tem fofoca. O que tinha no leprosário? Outros leprosos. Se alguém vem te contar fofoca, querido, cuidado, porque ela pode estar enxergando você um potencial fofoqueiro. Deixa eu ver se esse é do meu time. E se você ouvir uma vez, ela vai vir de novo. E é um negócio tão demoníaco. Fala a verdade, se o ser humano não tem essa curiosidade de saber da vida dos outros. Falou que é da vida de alguém, parece que interessa. Você acredita que até hoje tem programas de fofoca na televisão? Para saber da vida de artista que você nem conhece. Olha como a mente do ser humano é doente. O que você quer saber que o fulano casou com a ciclana? Aí tem gente que fica lá igual bobo. Eita, festona de luxo. Eita, fulana casou com o ciclano. E você ganhou o quê? Você viu fulano separou de Beltrano. Não, aquele cara que era do BBB. Mudou o que na minha e na sua vida? Mas parece que vem uma curiosidade para saber da vida dos outros. Pecado de língua má.
Olha o que acontece. O leproso tem que sair do arraial. Querido, toda vez que alguém vem com essa, eu saí de tal igreja, lá tinha muita fofoca. Esse daí, filho, era o Nelson Rubens da vida. Eu da minha época tinha um fofoqueiro desse nome, né? Isso aí era a mama buspeta da Sônia Abrão. Porque se ele sabia que tinha muita fofoca, porque ele estava no meio. Já teve vários burburinhos aqui na igreja. Pastor, você está sabendo da coisa? Eu falo não. Porque quando é coisa ruim, eu sou o último a saber. Igual o marido, quando é enganado pela mulher, a mulher é enganada pelo marido. O último a saber. Porque a pessoa sabe que se chegar para mim não vai ter campo, né, querido? Ela sabe que eu não vou passar adiante. E quando alguém vem com essa, pastor, eu vou te contar, mas eu não vou contar quem foi, né? Então pode se levantar. Se você não quer contar, tem algo errado. Você está com medo do quê? Pastor, eu vou te contar, mas não conta que foi o que contei, então nem me conte. Porque para acabar com a fofoca, tem que pôr frente a frente esclarecer. Quem está entendendo diz amém. Amém. Primeiro pecado, usando a língua, a mentira da serpente. Segundo, a zombaria de Cã. Terceiro, o achismo de Miriam de achar que Moisés não era tão digno. Trouxe lepra. Lembra de Naamã? Quem lembra de Gael? Leproso. Eliseu disse: mergulhe 7. Era o mergulho de arrependimento. Se você ler na sua casa Levítico 13 e 14, quando o leproso estava curado, tinha esse ritual. O sacerdote ia pegar um animal, pegar uma vasilha d'água, imolar o animal e banhar esse leproso 7 vezes para ele ser purificado. Por isso que Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes. Não tinha animal para sacrificar, não dava para fazer todo o protocolo. Ele, como profeta, autorizou Naamã, desceu 7 vezes e foi curado. E por que a resistência de Naamã em mim? Porque alguém ia ver ele mergulhando 7 vezes. E aí expor. Quem está entendendo diz amém. Amém. Tem nada a ver o que alguns falam. O Jordão era sujo. O Jordão abastece Israel até hoje, querido. A parte suja era a parte que cortava lá o Egito. Por que ele não queria descer 7 vezes? Para ninguém ver. Fala, opa, o cara é capitão do exército, com pecado de Lachon Hará, com língua má. Só que quando ele sobe a 7ª vez, a pele dele estava como de uma. Então o leproso não precisa ser curado, ele precisa ser purificado. Aleluia. Porque se curar fora e estiver dentro, vai aparecer de novo. Quando purifica de dentro para fora. 10 leprosos chegam em Jesus. E Jesus fala: quer ser limpo? Quem tiver um Google, procura aí para me falar onde está a passagem dos 10 leprosos. Eu não anotei aqui, a gente até lê. Jesus não diz que quer ser curado, ele quer ser limpo. Por que Jesus não perguntou quer ser curado? Porque mentira é uma sujeira que suja a nossa alma. A lepra, Jesus fala, quer ser limpo? Quer deixar de ser mentiroso? Quer deixar de usar a língua má? Quer deixar de ser fofoqueiro, contendeiro, inventor de história? Quer deixar de zombar dos outros? Aí eles falam, quero. Jesus fala, então, ser limpo. Aí só voltou um. Com certeza os outros 9 voltou a ser leproso, querido. Eles viram a pele limpa, porque o leproso pipocava todinha a pele. Falou, opa, estou limpo, vou continuar minha vida. Lucas 17,
Lucas 17:13. Olha que lindo. Cadê meu filho? Não. Saíram 10 leprosos ao encontro e disseram: Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus vendo, mas ele não conta milagre ainda não. Já manda mostrar para o sacerdote, que é o sacerdote que examinava. O sacerdote é médico agora? Não. E por que o sacerdote ia examinar um leproso? Porque se seu pastor olhar nos teus olhos, meu filho, você pode até querer mentir para o homem, mas o que está dentro do homem vai falar se você está mentindo ou não. Você pode até mentir para o seu pastor, querido, mas ele vai te examinar debaixo da palavra para ver se você está mentindo ou não. Todas as vezes que Jesus encontrou um leproso, queria que achasse essa parte ele falando: eu quero ser limpo. Só quando no Google essa parte que Jesus purifica algum leproso, tem uma passagem específica que Jesus vai dizer: quer ser limpo? Hoje é noite de ceia, queridos. É noite de nós queremos ser limpos. Meu Deus. Chega de usar nossa língua para coisa má. Eu vou ler 3 textos rápido enquanto a pastora acha ali. Salmos. Abra aí. Mateus. Show. Mateus. Vamos ver. Se não for, vocês vão ver. Mateus 8:2. Eis que um leproso saiu adorando, dizendo: Senhor, pode me limpar-me? Olha a noção desse homem. Ele sabia que não era doença carnal, era espiritual. Pode me limpar, Senhor? É uma pergunta. Aí Jesus vai dizer: eu quero. Primeiro que quem tocasse leproso também era contaminado, porque a fofoca pega, tá? A neurociência diz que você é resultado das 5 pessoas que você mais ama. Pode uma mulher de conduta andar com mulheres, por exemplo, promíscuas, que adulteram, que traem o marido? Você pode conhecer, cumprimentar, falar. Eu estou dizendo andar de andar. Ser a super poderosa lá, melzinho, docinho, não sei o quezinho lá. Vai combinar? Se elas são, vão dizer que você também. Pode um homem andar com homens promíscuos que têm vícios ou coisas que tais? Vão dizer que você também faz. É verdade. Então, se você andar com quem pratica, você perde a sua moral e acaba praticando também, queridos. Quer ver coisa no ambiente de trabalho? Eu estou terminando. Ou quando você quer ser aceito numa rodinha. Você nem conhece fulano, aí começa: você viu fulano, é insuportável. Aí você está quieto na sua. Aí você quer se familiarizar. Aí você fala: eu também não vou com a cara dele não. Tipo assim, para ser aceito no grupo, quando você é novo em algum lugar. E eu duvido quem aqui nunca conheceu alguém que falou assim: no começo eu não ia com a sua cara. Por que você não ia? Porque desenharam ele para você. E a gente primeiro vai pelo desenho que nos dão. Menina, fulana é insuportável. Você já vê ela, já fecha a cara. Você está perdendo oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas por ser influenciado por pessoas que não prestam. Quer um conselho? A não ser quando
É um desvio de caráter, você orientar alguém, amém. Se eu estiver andando com alguém que já falhou, pode ser que essa pessoa mudou, já aconteceu de orientar. Fulano, já chegou a gente em mim, filhos? Pastor, conheci fulano, ele é uma bênção. Olha, você conhece, pastor? Eu não posso mentir dizer que não conheço. Só que eu tenho que ser comedido no que eu vou falar, para que eu não caia no pecado de Lachon Hará. A pessoa perguntar se eu conheço, eu tenho que dar a capivara da pessoa todinha, querido. Ah, não, esse cara é um canalha, fez isso. Eu posso orientar, olha, fulano, eu conheço. Eu tive uma experiência não muito legal com essa pessoa, então, se ele deu um encontro com Jesus, amém. Mas se não, comigo não foi muito bacana. Pronto. Pode ser que eu não fui muito legal com essa pessoa, por isso deu faísca. E agora pode ser que ele seja uma pessoa maravilhosa. E se eu detonar a imagem dessa pessoa e ele mudou? Uma vez Deus me falou: tem pessoas que não andam mais com você porque você não ouve o que eu ouço pelas suas costas. Vai que eu estou falando mal de alguém que é amigo de Deus. Deus vai cobrar, Deus vai defender. Acabou o fundo, é para não terminar, né? Na igreja que eu sou pastor, já estou falando no carro. Estamos acabando. O que isso quer dizer, filhos? Às vezes a gente é induzido. E aí, se te falam que pessoa não presta, você vai reproduzir isso para nós. Ambiente de trabalho tem muito disso, ambiente de escola, ambiente de família. A pessoa brigou com seu irmão, você não fala mais com a pessoa, fala mal dela. O que você tem a ver de comprar a briga dos outros? Olha o que a Bíblia diz em Salmos 34. Você tem que entender o que a Bíblia está falando, queridos. Eu vou terminar, mas eu tenho 3 passagens para te dizer só. Salmo 34, 12 ao 13. Que homem é aquele que deseja a vida e ama os muitos dias? Quem é que ama a vida e deseja viver muito? Todo mundo, eu acho. Salmo 34, 12. Aí é um conselho para viver muito. No 13. Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falar malícia. Então, se para viver muito tem que guardar a língua, quem não guarda morre logo. Olha aí. Tem fofoca que traz morte física, queridos. Vocês acreditam? Só uma fofoca de um adultério, de um algo desse nível. Ah, pastor, mas eu não aguentei. Amarra a língua na boca, meu filho. Fale mais de Jesus que a tua carne vai morrendo. Amém? Amém. Salmos 37, 30. A boca do justo fala sabedoria, e a sua boca fala de juízo. O que é juízo na Bíblia? Está tudo no Senhor. Então a sua boca tem que falar de sabedoria, falar de Jesus para as pessoas. Não falar coisas que não devem. Salmo 122. Salmo 120, verso 2. Salmo 122. Livra, Senhor, a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Querida, não tem nada pior do que você ser vítima de uma mentira, de uma calúnia, de uma acusação. Você calado podem até achar que você é tolo. Às vezes falando você vai comprovar que é um tolo. Se não tem algo bom para falar, saia do ambiente, para não ser testemunha do Lachon Hará, da língua má. Porque na hora que o bicho pega, eu vou falar, fulano estava. Sim ou não? Você fala, mas eu nem me meti, mas estava. Já assumiu que estava. E se a polícia pega um ladrão com alguém junto? Eu não sabia que ele estava com a arma, um exemplo. O policial vai falar, mas você anda
porque você não conhece? Sim ou não? Pela índole das pessoas, você tem uma noção. Vou andar no carro de uma pessoa que não tem índole como? Se ele tiver um problema, eu entro junto. Aí o policial vai dizer: você não sabia como você anda com quem você não conhece. A gente esquece que Deus está olhando para tudo e para todos. E às vezes sai falando mal. Essa semana eu termino. Depois que Deus me deu esse mando do Lachon Hará, até meu pensamento eu comecei a vigiar mais. Porque às vezes a gente vê alguma coisa e fala: eita, eu acho. Aí eu gravei logo no hebraico, Lachon Hará, língua má. E eu pensando: será que minha língua está sendo má? Sem falar, só de pensar. Será que eu estou julgando? Será que eu não posso estar trazendo condenação para mim? Porque eu te mostrei que com a língua da serpente trouxe morte para Eva e para toda a humanidade. Sim ou não? Com a língua de Cã trouxe maldição para Cã. Sim ou não? Com a língua de Miriam trouxe lepra para ela. Então eu mostrei 3 níveis. A língua que enganou e trouxe morte para o homem, porque a serpente condenou Eva. Mas também teve a condenação dela, sim ou não? Se rastejar para sempre. Eu imagino que a serpente era tipo um camaleão, tinha umas patinhas ali. Um dragãozinho, que também é um símbolo do diabo, né? Agora vai se rastejar. Teve consequência, sim ou não? Cã usou a língua, teve consequência. Maldito. E o pai que foi vítima, Deus justificou. Então, se você fala de alguém, Deus pode justificar o outro e você pagar o preço. E Miriam que falou mal. Moisés não viu. Vira para o teu irmão e diga: Moisés não viu, hein? Não, diga para ele: Moisés não viu, hein? Mas Deus viu. E Moisés é tão lindo que intercedeu pela fofoqueira. Porque o coração dele era puro, não contaminou. Teve uma situação uma vez que a pessoa falou: pastor, quando eu vejo fulano, se eu pudesse eu esmurrava, como o senhor aceita? Falei: calma, filha, eu sei que você está magoado, até a pessoa fez algo contra nós, mas o melhor é perdoar. Por quê? Não deixar o veneno do outro entrar em nós. Moisés orou: pai, limpa minha irmã, minha irmã. E aí Deus falou: eu vou limpar, mas vai ficar no arraial, fora do arraial 7 dias. O que é arraial? Isso aqui é a congregação dos santos. O fofoqueiro, quando não consegue destruir o arraial, quem cai fora é ele. Só que a lepra era contagiosa. Cuidado que fofoca pega. Lachon Hará pega. Fofoca de Jesus. Fala de Jesus para alguém, vira o maior fofoqueiro da sua vida. Manda hoje para alguém: amiga, eu não te conto. Aí deixa ela curiosa até amanhã. Aí amanhã você fala: Jesus é lindo, viu? Aí ela vai falar: pensei que era uma fofoca. Você vai falar: essa é a melhor notícia. Jesus te ama e vai te salvar. Filhos, eu procurei trazer bem leve, para não parecer que é apontamento, porque isso é para nós, é para mim. É para me vigiar meus pensamentos. Olha que coisa. A visão judaica, e eu termino. A gente tem mania, isso eu já não gosto mesmo, a gente tem mania entre aspas. Quando vê alguém caindo, se machucando, às vezes ri, às vezes expõe a vergonha. A pessoa já está morrendo de vergonha pelo... Imagina um garçom. O cara pega aquela bandeja cheia de coisa ali. Aí cai, aí vai lá você. O cara já está exposto, o sujeito até perdeu o emprego ali. Com a vergonha terrível porque caiu a bandeja.
Um amigo contava isso, que era em Israel, eu pergunto. Ele ouviu um barulho, alguém deixou cair um prato lá, ele foi olhar para o lado. Na hora, o amigo dele, que estava na mesa de Deus, disse: não ora. E ele, curioso, querendo olhar pelo barulho, ele é um brasileiro. E aí depois esse amigo judeu falou: isso é pecado de lashon hará. Só olhar para a vergonha do outro. E ele falou: mas eu não comentei nada, eu só ia olhar. E aí esse amigo judeu disse, a sabedoria judaica diz, ele já não queria estar naquela cena pela vergonha. Quanto mais pessoas olhar, mais vai deixar ele com vergonha. Você já viu que hoje em dia todo mundo tem um celular com câmera? Tem gente que vê alguém morrendo e está filmando e não chama socorro. Olha aqui, amigo, fulano acabou de se acidentar. Mas ele não disse que é o 190 ou 193 para chamar a ambulância. Aí alguém fala: já chamaram a ambulância? Não sei não. E ele filmando. Pecado de lashon hará, língua mais, posição. Então aprenda isso. Alguém caiu, se acidentou, nem olhe. Se não puder ajudar, também não olhe, não participe. Hoje à noite nós saímos daqui mais limpos, amém? Se coloque de pé, vamos orar.